Então aqui o que eu tenho de informação é de pesquisas, né, não acadêmicas, mas como curioso mesmo, que tem a rabeca existe, né, em várias culturas ao redor do mundo, Oriente Médio, Ásia, África, e ela não tem uma datação assim de qual dessas regiões apareceu primeiro, né, instrumentos. No caso a edição que a gente chama de corda friccionada, né, tocada com arco, e cada instrumento tem um nome diferente, né, em cada uma dessas regiões que eu falei. Então tem o massinco, né, que é lá na Etiópia, tem o rabab, né, da região ali do Oriente Médio, tem o erhu lá da China, então tem na Mongólia um que traduzindo eles chamam de rabeca, ou violino cabeça de cavalo, né, que é tocado pelas tribos nômades ali da Mongólia. E todos eles são muito próximos, não são exatamente a rabeca que a gente conhece, mas são muito próximas da sonoridade e da forma de tocar, né, da rabeca que a gente conhece aqui no Brasil. No mundo, o mais próximo, mais parecido com a nossa rabeca que a gente vê, né, seria a rabeca chuleira, né, de Portugal, e talvez o rabel, que é da Espanha, né, e aí seriam esses mais próximos da nossa rabeca, né? E aí se espalhou também, tem a rabeca guarani que está presente no Brasil, que foi incorporada, né, pelos guaranis depois da vinda dos europeus aqui para as Américas, e que se toca, né, em algumas culturas indígenas aqui, a guarani que eu já falei, eles chamam até de, não sei a pronúncia, mas é raué, ravé, alguma coisa do tipo. E em algumas regiões do México também tem um instrumento parecido com a rabeca, bem parecido com a rabeca, né, no formato, quantidade de cordas, né. Mas tem essa cultura aqui na América Latina também desses instrumentos bem próximos da rabeca, e aí provavelmente trazido também pelos colonizadores, né, no caso espanhóis. A chegada da rabeca veio pela mão dos jesuítas, né, aqui no Brasil, dos colonizadores, né, e ela era usada, assim como a viola caipira, né, que a gente chama de viola caipira hoje, era usada para catequizar, né, aí no caso os índios, e os jesuítas usaram durante muito tempo, então ela se espalhou pelo Brasil. Ele fala que, o Sandro aqui perguntou como ela chegou no Nordeste, na verdade chegou onde chegaram os jesuítas, a rabeca estava presente, aí se espalhou e se fundiu com a cultura que já estava aqui, né, no caso aí os indígenas. Eu comentei na resposta da pergunta anterior, a cultura guarani absorveu a rabeca, né, acredito que antes não existia nenhum instrumento de corda friccionado, e hoje em dia em várias comunidades eles tocam, né, a rabeca e o violão na música tradicional deles. E aí se espalhou no Brasil inteiro, então chegou talvez ao mesmo tempo, né, por todo o litoral, aí se espalhou, né, por todo o litoral. Hoje em dia se perdeu em várias regiões, né, no Rio Grande do Sul chegou a ter, em Santa Catarina até um tempo atrás tinha algum relato, né, de folias de reis ou do divino que usavam ainda a rabeca. No Paraná e litoral de São Paulo ainda é bem forte, né, litoral norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro também. O norte, litoral norte, região de Ubatuba, né, aqui em São Paulo, e Paraty, no Rio de Janeiro, já está um pouco mais fraco, né, mas tem um pessoal resistindo lá. No Nordeste, por todo o Nordeste praticamente tem, né, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Pará, né, região norte ali, Amazônia também tem bastante, mas aí na região norte são localidades e culturas mais específicas, né? No Pará tem as marujadas, e no Nordeste já está mais espalhado. Aí em Pernambuco seria o cavalo-marinho, Pernambuco e Paraíba, né? E muitos reisados, às vezes, né, se toca também com a rabeca. Minas Gerais também é bem forte. Então no forró ela está bem presente, né? Principalmente era mais comum de ver no final do século XIX, até o final do século XIX, começo do século XX, antes da chegada da sanfona, né? A sanfona, talvez datada aí, deve ter chegado as primeiras sanfonas aí no começo do século XX, e aí depois também foi incorporada pela cultura que já tocava, né, os bailes, não sei nem se eu posso chamar de forró, mas os bailes, né, feitos na base da rabeca, dos pífanos, né,
era bastante usado, né, essa forma de fazer o que seria o forró, né, naquele período, né, essa reunião para dançar. Então a rabeca já estava presente lá, juntamente com os pífanos e alguns outros instrumentos, principalmente percussão, né. E aí ela foi, mesmo com a chegada da sanfona, ainda tem alguns núcleos que tem essa tradição de fazer o forró com a rabeca, né, Zona da Mata de Pernambuco, na Paraíba, Ceará, ainda se toca bastante, né? Tem relatos no Ceará de que se usava bastante para tocar, acompanhar aquelas apresentações de mamulengo, né? Que são aqueles bonecos, né? Então sempre tinha um grupo tocando e normalmente tinha a rabeca, né? Isso daí tem um livro que chama Rabecas do Ceará, que descreve um pouco isso, né? Fala de vários rabequeiros e eles contam que tocavam bastante nessas apresentações de mamulengo. Complementando essa pergunta, a rabeca que veio para cá, provavelmente ela tem origem árabe, né? Os mouros árabes dominaram a Península Ibérica ali durante a Idade Média, um grande período, e vários elementos da cultura árabe foram assimiladas ali pela cultura europeia da Península Ibérica, mais precisamente ali de Portugal e Espanha. E é provável que a rabeca, no caso a rabeca chuleira, né, que é mais conhecida lá em Portugal, e o rabel sejam descendentes de rabecas ou de instrumentos da cultura árabe, né? No caso o rabab, rebab ou rabec, né? Tem algumas variações de nome e de instrumento que vem da cultura árabe. Então provavelmente a que chegou no Brasil vem, né, da Península Ibérica, dos portugueses, jesuítas, e antes veio do mundo árabe. Então, hoje em dia, né, já se perdeu muita da cultura da rabeca, né, em alguns lugares que eu já citei na outra resposta, mas hoje em dia que se vê mais forte é na região de Pernambuco, Zona da Mata, Recife, Olinda e Zona da Mata. No Ceará ainda tem bastante gente que toca. Paraíba ainda tem alguns redutos, e aí norte de Minas, né, na região ali de Montes Claros até a divisa ali com a Bahia e Goiás, é muito rica. Ali, dos lugares que eu conheci, que eu presenciei, foi, eu acho que talvez um dos que eu mais vi rabequeiros espalhados, assim, né, e presentes, né, sempre atuando, né, em atividade. Aí, no caso lá, eles acompanham bastante as folias de reis, folias de outros santos, né, folia de São Sebastião, folia de Bom Jesus, tem vários santos, várias datas religiosas onde eles saem com esses ternos, né, que são os grupos, né, os conjuntos musicais, tocando, divulgando, né, o santo, né, esses santos aí que eu falei, tem vários outros, né. E também se toca, né, essa daí seria a parte religiosa, aí também se toca a parte não religiosa, que a gente chama de parte profana, que seriam os lundus, curraleira, quatro, né, alguns nomes, né, de danças e ritmos, né, que se tocam por lá, né. Então normalmente acontece assim, lá no norte de Minas eles tocam a parte religiosa e depois uma parte mais descontraída, sem o ritual religioso, eles tocam lundu, curraleira e outros ritmos lá, né, usando também a rabeca. Então lá é bem rico o norte de Minas. Lembrando das cidades aqui, Chapada Gaúcha, distrito de Serra das Araras, Brasília de Minas, Januária, São Francisco, né, que é bem rico também, Montes Claros, Bocaiúva, enfim, tem várias cidades ali da região que é bem rico. Outro lugar que ainda está presente também é o litoral sul de São Paulo e o litoral norte do Paraná, né? Aí no caso se toca o fandango caiçara, né, que é uma tradição bem antiga, e também se toca algumas festas religiosas. As principais são a Folia de Reis, né, que lá eles chamam de Reiada, e a Folia do Divino. E também a mesma lógica, né, que eu falei lá do norte de Minas. Eles tocam uma parte religiosa e depois abrem um pouco, né, para a parte profana. E também acontece a festa, né, só com a parte sem ser religiosa, que seria o baile de fandango, né, que há um tempo atrás era bem mais comum, hoje em dia já está mais raro, né, tem várias questões ali na região, principalmente a questão ambiental, que com as leis ambientais novas, os moradores tradicionais, no caso os caiçaras, foram muito deles obrigados a deixar suas moradias, ou por falta de condições de se manter, né, vivendo ali da terra, né, por proibições de pesca, de caça, de plantio, ou por causa de expulsão mesmo, né, de algumas unidades que são mais rigorosas com essa questão da ocupação em áreas de preservação.
Então eles deixaram de fazer suas festas, deixaram de fazer, exercer sua cultura, não sua música, né? Mas seus hábitos todos. E aí com isso foi minguando essa cultura do fandango ali na região. Mas tem alguns batalhadores ali resistindo ainda nessa região. Norte do litoral de São Paulo também tem, região de Ubatuba. Aliás, o litoral inteiro sempre foi bastante rico, né? Mas no litoral norte, talvez a região de Ubatuba seja mais que apresenta maior resistência, maior número de tocadores, né? Então basicamente seriam essas regiões aí, né, fortes. De Pernambuco eu falei, os ritmos, não falei dos ritmos, os ritmos mais tocados lá seriam o próprio forró de rabeca, né? E o cavalo marinho, né, que se usa bastante, né, todo feito, a parte musical baseado muito em cima da rabeca. No Ceará se toca muito o São Gonçalo, né, os forrós também, e como eu falei na outra resposta, não sei se ainda hoje está se executa, né, mas antigamente se tocava muito uma brincadeira que eles chamam de maneiro pau, e também nas apresentações de mamulengo, né. Na região norte tem, já comentei também na outra resposta, tem a marujada de Bragança, na região de Bragança lá no Pará, então ali é bem forte essa tradição da marujada, né. Na região amazônica aí eu tenho pouca informação, mas tem bastante relato, né, de manifestações onde se toca a rabeca, né. Tem um lugar onde eu estive, que foi o Alter do Chão, eles falam que, alguns chamam de violino, eles falam que tinha um grupo, é uma pequena localidade ali na região do Rio Tapajós, que eles têm um grupo, ou tinham um grupo que chamava Espantacão, que era um grupo formado só por rabeca. Pelo que eu vi, né, só de conversa, né, com os moradores de lá, eles chamavam de Espantacão e era um grupo só de rabecas e percussão. Eu não sei se é exatamente isso. E eles chamam Espantacão porque quando se toca rabeca, né, a gente toca com o instrumento aqui, né, no braço, e com o arco a gente acaba fazendo o sinal da cruz, né. Então tem várias referências a essa relação, né, do sinal da cruz e de espantar o diabo, né, quando se toca a rabeca, por conta disso, né, de você fazer o sinal da cruz. E tem inclusive algumas lendas que falam que dos instrumentos que o diabo não toca, a rabeca seria um deles, né, um dos poucos instrumentos que o diabo não toca por fazer o sinal da cruz, né, ao executar o instrumento. No Brasil, tentar separar, né, pelos músicos tradicionais, né, e pelos músicos pesquisadores, né, que pesquisam em cima desse instrumento, né, não tem uma formação vinda da cultura popular, né. Então, dos mais tradicionais a gente lembra do Zé Coco do Riachão, lá de Brasília de Minas Gerais. Despontou aí, acho que na década de 80, final da década de 80. Ele é construtor de rabeca e de viola, né? Foi descoberto já com idade avançada e se apresentou bastante, né? Inclusive teve matérias fora do Brasil falando dele, né? Outro nome, Mestre Salustiano, lá de Pernambuco, foi uma grande referência para o movimento Mangue Beat, né? E talvez até antes, artistas como Alceu Valença, não sei se provavelmente já tinham conhecimento da existência dele, mas também chegou ao conhecimento desses artistas, né? Seu Luiz Paixão, também ali de Pernambuco, mais recentemente foi meio que redescoberto, né? Chegou a tocar e gravar com artistas da nova geração. Seu Nelson da Rabeca, lá de Alagoas, de Marechal Deodoro, também começou a tocar e fazer rabeca já com idade avançada. E ele é interessante porque ele não vem de uma tradição, de um lugar que tenha muito rabequeiro, né? A história dele é engraçada porque ele viu na TV um violino, ele já tocava instrumentos como violão, sanfona de 8 baixos, tocava forró, sambas, né? E aí ele viu esse instrumento, resolveu copiar um violino, fez uma rabeca, e começou a tocar as músicas da vivência musical dele, né? Começou a compor forrós, né? Sambas e coisas do tipo. E é uma referência hoje no instrumento, né? Aqui do fandango, um pouco menos conhecido, né, da mídia, mas boas referências do fandango, tem o pessoal do Litoral Sul, né? Aí tem vários rabequeiros lá, foi onde eu aprendi, né? Então lembrar de alguns que são muitos, né? Hoje em dia ainda em atividade tem o Zé Pereira, né, da família Pereira, muito virtuosa. Ele mora ali, ele é de Guaraqueçaba,
que fica no Paraná, na divisa, mas mora em Cananéia hoje em dia, né? Tem ele, o irmão dele, Leonildo Pereira, e outros até da família, né? Que tocam rabeca. Aí hoje em dia ainda quem for para lá, para a região, pode procurar o seu João Firmino, né? Tá em atividade ainda. Aí alguns que já faleceram, João Vitor, né? Bem conhecido, seu Ângelo, mestre Ângelo Ramos. Seu Andrezinho, né? Que é um dos mais antigos ali da região, né? Mestre de folia, da Folia do Divino, mestre de fandango. E tem vários outros, né? Que eu conheci por lá e aprendi bastante. Aí, vindo para agora para os pesquisadores, né, ou músicos que se envolveram, né, com esse universo. Então, acho que talvez o mais antigo que se tenha registro de gravação seja o Zé Gomes, ele acompanhava o Almir Sater, o Pena Branca Chavantinho, ou talvez a primeira gravação, posso estar enganado, mas uma das primeiras, mais antigas gravações que eu vi de rabeca talvez tenha sido dele, a música Carcará, que é do João do Vale, gravada pelo Chico, né, Chico Buarque, tem uma rabeca lá, e a rabeca dele. Ele tinha um jeito, ele era violinista, né, de formação, então uma pegada um pouco mais com som limpo e tal, mas ele tem uma pesquisa, um trabalho bem interessante em cima da rabeca. Outro nome que também tem as gravações antigas, né, é o Antônio Nóbrega, com o Quinteto Armorial, os discos ali da década de 70. Mais recentemente, a gente vai ter alguns violinistas que também tocam rabeca e inspiram muito a forma de tocar, né, o violino popular em cima da sonoridade da rabeca, o Nicolas Krasik, né, que também toca rabeca. O Ricardo Hess, não vejo ele tocar rabeca com frequência, mas provavelmente assim, muito da sonoridade que ele tira do violino, né, para tocar o violino popular, vem daí, né. Marcos Moleta, né, do grupo Forró Sacane e do Cordestinos, né, que toca em várias, inclusive faz outros gêneros, né, tocando a rabeca, rock and roll, música experimental, enfim, coloca a rabeca em outros ambientes. Talvez esteja esquecendo de alguns nomes aqui, mas esses são os que vêm na cabeça, né. E aí o pessoal da nova geração, que eu gosto bastante, assim, eu sempre ressalto, tem lá em Pernambuco tem o Cláudio Rabeca, o Siba, né, que já veio já um pouco mais antigo, da época do Mangue Beat, fazendo com o grupo Mestre Ambrósio, né, tem um trabalho bem interessante em cima da rabeca. O Maciel Salu, filho do Mestre Salustiano, também tem atividade fazendo. Do Rio de Janeiro não, ele reside no Rio de Janeiro, mas é cearense, que é o Beto Lemos, e também tem um trabalho bem interessante, colocando a rabeca em vários outros ambientes, principalmente ele faz uma música popular bem sofisticada, né, usando a rabeca. Tem o Rodrigo Biscoito, também do Rio de Janeiro, que tem tocado bastante, experimentando bastante a rabeca no choro. Um grupo um pouco anterior, que tinha dois violinistas rabequeiros, que era o Carco Arco, lá de Campinas, que é o Luiz Fiamig e o Esdra Rodrigues, né? E os dois faziam uma música instrumental usando ora violino, ora rabeca, mas bem interessante o trabalho deles, né? Então tem muitos nomes, assim, de cabeça eu devo estar esquecendo, deixando alguém de fora, mas tem muitos nomes interessantes aí dentro dessa cena da rabeca, né? Uma coisa que não está tanto na mídia, mas hoje com o acesso da internet é interessante procurar esses trabalhos e vão achar outros, né? Outros tantos. Todo dia eu acho muita gente boa tocando, assim, pesquisando, aparecem muitos músicos bons, né? Fazendo trabalhos bem interessantes usando esse instrumento. Tanto de tradição, né? Tocando só as coisas mais tradicionais, como renovando também repertório, compondo para rabeca e fazendo releituras bem contemporâneas, né? Isso daí, eu não sei como é em outras regiões do Brasil, o pessoal da região Nordeste reclama bastante, mas ali no caso até o forró de trios, né, de sanfona, está bem desprestigiado, infelizmente. Aqui no Sudeste, vou falar por aqui, né, pelo que eu conheço daqui do circuito, pergunta por que eu acho que tem esse preconceito. Resumidamente, assim, acho que é simplesmente falta de informação, né? E aí tentar explicar um pouquinho mais de onde talvez venha essa falta de informação. Acho que essa questão da internet, das redes sociais tem um pouco de culpa disso, né? Ela é interessante bastante para difundir, né? Espalhar rapidamente algumas informações, mas é isso, ela espalha tanto informações verídicas, verdadeiras, como informações falsas ou rasas, né?
ou multiplica a falta de informação, né? Então eu costumo brincar que tem muita gente se formando opinião a partir de meme, a partir de postagens que não são nada profundas, né? Aprofundadas no assunto, não vão atrás da informação. A principal coisa que eu ouço falar, né, e eu brigo bastante, tanto ao vivo como em rede social, é falar que forró de rabeca não é forró, forró sem sanfona não é forró, que o forró sem sanfona não tem tradição. Então, numa dessas discussões eu usei um trecho da biografia do Luiz Gonzaga para debater e contrapor, né, essa afirmação. Tem um trecho lá que ele fala que ele se inspirou, né, a formação que ele usa de sanfona, zabumba e triângulo foi inspirada na chula portuguesa. Segundo ele, que ele tinha a rabeca, né, na chula portuguesa, ele substituiu pela sanfona. Você tinha um bombinho na chula, ele substituiu pela zabumba, e o ferrinho na chula de Portugal ele substituiu pelo triângulo. E isso está no livro dele, né? E é uma pessoa que, pela história, né, a gente sabe, ele, Dominguinho, Sivuca, todos esses caras, Hermeto Pascoal, que vivenciaram, né, na infância a música nordestina, acompanharam de perto os aboios, os tocadores de viola repentistas, os rabequeiros, os tocadores de pífano. Então, são caras que, todos esses né, esses mestres aí que beberam nessa fonte da tradição nordestina e formaram, né, muito do que a gente conhece do forró hoje, conheceram esses instrumentos que hoje o público atual talvez desconheça, né? E então, assim, a rabeca está totalmente dentro da tradição. Como eu já falei na outra pergunta, a rabeca ela estava antes, a rabeca, o pífano e outros instrumentos estavam antes da sanfona, né, nos bailes que poderiam ser na época chamados de forró, né, a gente pode considerar forró, que eram bailes para o pessoal se divertir, dançar junto, e o que tinha, né, de instrumentação provavelmente era a rabeca, pífano, né, fazendo a linha das melodias, e a percussão. Então a sanfona chegou depois, né? E a própria história do Gonzaga fala da dificuldade de se conseguir a sanfona, por ser um instrumento caro e tal. E por outro lado, a rabeca é um instrumento que é muito simples de conseguir, né? Você pode fazer o instrumento, né, de uma forma bem rústica, mas você consegue fazer um instrumento sem muito custo e para poder tocar um baile, assim como o pífano, né? Então era bem comum naquela época você ter bailes a partir da rabeca. Então, assim, eu acho que esse preconceito é basicamente falta de informação. Essa coisa de massa, né, que aconteceu com o forró aqui do Sudeste, de ditar gêneros, colocar rótulos, ditar verdades, né, isso daí atrapalha um pouco, porque alguns formadores de opinião que estão inseridos dentro do circuito, sei lá, produtores, alguns músicos, DJs, enfim, professores de dança ou não, os agentes, né, que atuam na cena do forró hoje em dia, alguns deles colocam algumas opiniões e às vezes nem com a pretensão de ser uma verdade, apenas uma opinião. Só que as pessoas que recebem como verdade absoluta, e aí se o cara fala que não gosta, por exemplo, ele fala, eu não gosto tanto de forró sem sanfona. E aí aquilo vira um telefone sem fio e vai reproduzindo, no final chega que forró sem sanfona não é forró, né? Que é o que a gente vê hoje. Então acho que é um pouco desse fenômeno aí de redes sociais associado à falta de informação que gera essa visão um pouco distorcida da nossa cultura. Então, e finalizando, o meu trabalho e alguns outros músicos, né, dentro da cena do forró hoje, tem essa predisposição até militância, né, de ficar não só produzir, né, o conteúdo, né, que a gente faz, que são músicas, composições, arranjos e tal, mas também tentar repassar informação, né, e aí sem essa pretensão de colocar como única verdade, né, ou única forma de pensar, mas pelo menos uma visão possível, né, para falar um pouco da história ou do que a gente entende das origens do forró, do ritmo hoje, enfim. E a gente faz bastante esse trabalho assim de tentar repassar, informar, seja através do show, seja através dessas conversas, né? Alguns dos músicos que eu lembro aqui é o Adam, né? Oliveira, do Aldo Forró, tem um trabalho do Zabumba Sem Fronteiras, que é justamente isso, mostrando as possibilidades da zabumba, e traz muita informação, né, sobre o instrumento, sobre o forró, e informações baseadas em pesquisa, né? Em muita leitura, muita conversa com alguns mestres, né?
Então tem esse trabalho bem sério de geração de conteúdo e de informação. E aí o que eu sugiro para o pessoal da cena, do circuito, né, frequentadores, o pessoal do público, né, é que se informe, né, corra atrás. Hoje em dia com a internet é tudo tão fácil, muito acessível, né? Então qualquer informação sobre artista, sobre o forró é isso, o forró é aquilo, vai dar um Google, procura ali, tá tudo muito na mão hoje em dia, né? Em vez de sair reproduzindo algumas coisas sem saber ou baseado em algum preconceito, né, ou algum conceito formado e você não questionar, questione e vá atrás da informação, né, em livros, na internet, conversa com músicos, com outras pessoas que estão dentro do forró, para não gerar informações equivocadas, né? Eu acho que é isso aí.